Você já imaginou descobrir que sua esposa grávida, aquela que você sempre menosprezou, na verdade era dona da empresa que você tentava comprar há meses? E que ela planejou sua ruína completa enquanto você a atraía com sua amante? Cara, essa história vai virar sua cabeça do avesso. Porque às vezes as pessoas mais silenciosas são as que guardam os segredos mais explosivos. Imagina só a cena. Uma sala de maternidade luxuosa, toda branca e reluzente. Uma mulher está ali, passando pela dor do parto, lutando para trazer uma vida nova ao mundo. E o marido dela? Tá a poucos metros de distância, mas não segurando a mão dela, não. O cara tá grudado no celular, fechando o negócio da vida dele enquanto a amante fica do ladinho, esperando. Mas aqui vem o plot twist que vai deixar vocês de queixo caído. Essa história de traição e ganância tem uma reviravolta tão brutal que vai destruir um império inteiro. E a pessoa por trás de tudo isso? A própria esposa que ele desprezava. Galera, apertem os cintos porque essa jornada vai mostrar como o orgulho e a arrogância podem derrubar até mesmo os homens mais poderosos do mundo. Então, conhecem o Oliver Sterling? Imaginem um cara de 35 anos que vivia como se fosse o dono do universo. O rosto dele estampava as capas das revistas mais famosas do mundo dos negócios. A empresa dele era um monstro da tecnologia que engolia a concorrência e remodelava o mercado digital. Ele morava num apartamento gigantesco em Nova York que mais parecia um monumento ao próprio ego. Cada objeto ali tinha sido escolhido a dedo, cada superfície brilhava, e as janelas imensas davam uma vista completa da cidade que ele achava ter conquistado. A esposa dele, Chloe, era para ser apenas mais uma aquisição perfeita na coleção. Eles se conheceram 5 anos antes, quando ela era uma curadora de arte quietinha, com uma mente brilhante e um coração caloroso que conseguiu derreter, pelo menos por um tempo, a ambição gelada dele. Oliver viu nela a companheira ideal, elegante, inteligente, e de uma família de classe média respeitável, os Shen. Os pais dela eram pessoas simples. O pai era diretor de uma escola, e a mãe, uma bibliotecária aposentada. Oliver tratava eles com aquela educação superficial que a gente usa com pessoas que considera irrelevantes. Durante as raras visitas dos sogros, ele mal conseguia disfarçar o desprezo. Eles não se encaixavam no mundo dele de negócios brutais e festas regadas a champanhe. No primeiro ano de casamento, Chloe tentou construir um lar dentro daquela fortaleza de vidro. Ela encheu o apartamento com arte que tinha alma, não apenas preço alto. Tentou criar momentos onde os celulares fossem proibidos, noites onde pudessem simplesmente conversar. Mas o universo do Oliver não tinha espaço para espontaneidade. O telefone dele era como um membro fantasma, uma extensão da vontade dele, e nunca ficava em silêncio. Agora, 9 meses grávida do primeiro filho, Chloe sentia o peso total da prisão dourada onde vivia. O apartamento nunca pareceu tão grande ou tão frio. O entusiasmo do Oliver sobre o bebê parecia puramente transacional. Ele já tinha contratado um time inteiro de babás, matriculado a criança nas creches mais exclusivas e criado um fundo fiduciário que financiaria uma nação pequena. Mas nunca, nem uma vez sequer, ele simplesmente colocou a mão na barriga dela e esperou sentir o filho chutar. Ele estava construindo um herdeiro perfeito, não se preparando para ser pai. E nos últimos tempos, a distração dele tinha se transformado numa obsessão maníaca. Ele estava prestes a fazer a maior aquisição da carreira, uma compra hostil da empresa rival, a Apex Innovations. A Apex era a peça final do quebra-cabeça dele, o movimento que faria dele não apenas um bilionário, mas uma lenda. Ele falava disso constantemente, os olhos brilhando com uma luz predatória. É sobre legado, Chloe. Ele tinha dito na noite anterior, andando de um lado pro outro na sala, o telefone grudado no ouvido. Esse negócio, isso é imortalidade. Chloe estava sentada no sofá, um livro fechado no colo, se sentindo tão parte da decoração quanto a estátua de mármore no canto. E esse legado aqui? Ela tinha perguntado baixinho, apontando para a barriga. Oliver parou, olhou rapidamente. Claro, querida. Isso é tudo por ele, por nós. Mas o foco dele já tinha voltado para a ligação, a voz baixando num sussurro conspiratório enquanto falava com a equipe jurídica. Naquela noite, Chloe não conseguiu dormir. Um medo profundo e perturbador tinha criado raízes. Não era só o parto que se aproximava. Era a percepção cristalina de que ela estava completamente sozinha. E as ligações que Oliver recebia toda hora não eram só com os advogados dele. Às vezes, uma voz diferente murmurava do outro lado, uma voz distintamente feminina, suave e confiante. Quando Chloe perguntou quem era, Oliver dispensou a pergunta. Isabella Rossi, advogada-chefe da oposição. Só mantendo o inimigo por perto.
Mas o tom não era de adversária. Era íntimo. Numa terça-feira de manhã, a cidade estava coberta por uma garoa fina. Chloe acordou com uma dor surda e persistente nas costas. Achou que era só mais um desconforto da gravidez avançada. Oliver já tinha saído, deixando um bilhete na bancada da cozinha. Arrancada final na Apex. Não me espere acordada. Por volta do meio-dia, a dor não era mais surda. Era um aperto rítmico, uma onda de pressão que tirava o fôlego dela. Ela se agarrou ao mármore frio da bancada, respirando com dificuldade, o coração começando a acelerar. Ela conhecia essa sensação das aulas de parto que frequentou sozinha. Era hora. As mãos tremiam quando discou o número do Oliver. Tocou uma vez, duas, depois foi direto para a caixa postal. Oi, você ligou pro Oliver Sterling. Tô ocupado mudando o mundo. Deixe um recado. Ela ligou de novo. Caixa postal. E mais uma vez. Caixa postal. Uma terceira onda de dor, mais intensa desta vez, varreu o corpo dela. Ela deslizou pela parede da cozinha, a respiração saindo em ofegantes irregulares. Sozinha num palácio de vidro e aço, sem ninguém para atender a ligação, Chloe Sterling sabia que a vida dela e a do Oliver estava prestes a mudar para sempre, mas não do jeito que ninguém poderia imaginar. Numa sala de reuniões no 50º andar de um arranha-céu em Wall Street, Oliver Sterling estava no elemento dele. O ar vibrava de tensão e cheiro de café caro. Ele estava ladeado pelo advogado principal, Benjamin Carter, e uma equipe de analistas que olhavam para ele com uma mistura de medo e reverência. Do outro lado da mesa gigantesca de mogno estavam os membros carrancudos da diretoria da Apex Innovations. Essa era a reunião final, o momento em que ele quebraria a resistência deles. O celular vibrou contra a madeira polida. A tela acendeu com o nome da Chloe. Ele olhou, uma pontada de irritação cruzando o rosto. Tinha falado para ela que não podia ser incomodado. Esse era o dia mais crítico da vida profissional dele. Ele silenciou o telefone com um toque do polegar e virou de cabeça para baixo. Provavelmente era só sobre a cor do quarto do bebê de novo. Podia esperar. Cavalheiros, Oliver falou, a voz num barítono suave e confiante que dominava a sala. Não vamos prolongar o inevitável. Minha oferta é mais que generosa. É uma tábua de salvação. As ações de vocês estão despencando. O último lançamento de produto foi um desastre. Tô oferecendo um paraquedas dourado. Aceitem. O telefone vibrou de novo. Chloe. Uma mensagem seguiu. Oliver, acho que tá começando. Por favor, me liga. Ele leu, a mandíbula se contraindo ligeiramente. Começando. Provavelmente eram apenas contrações falsas. Os médicos disseram que bebês sempre demoram seu tempo. Ela estava sendo dramática. Ele tinha uma empresa para conquistar. Digitou uma resposta rápida por baixo da mesa. Em reunião, não posso falar. Liga pro Dr. Miller se tiver preocupada. Não esperou resposta. Era um tubarão que tinha sentido o cheiro de sangue na água e não ia se distrair. De volta ao apartamento, Chloe olhou para a mensagem dele, um soluço engasgando na garganta. A dor estava se intensificando, as ondas chegando mais próximas umas das outras. Liga pro Dr. Miller. Como se fosse um probleminha técnico para ser delegado. Ela agarrou a barriga, outra contração tomando conta do corpo dela, forçando um grito gutural dos lábios. O mundo estava se estreitando num túnel de dor. E a única pessoa que deveria ser a âncora dela estava se recusando a atender o telefone. O pânico começou a bater. Ela tentou se levantar, mas as pernas estavam fracas. Engatinhou até o sofá e tateou o celular de novo. Não podia ligar para os pais. Eles moravam a 3 horas de distância e só iam entrar em pânico também. Só tinha uma outra pessoa em quem confiava. Com os dedos tremendo, discou para a irmã mais nova, Sofia Shen. Sofia, uma professora do ensino médio feroz e ferozmente protetora, atendeu no primeiro toque. Chloe, tudo bem? Sua voz tá estranha. Sof, é hora. Chloe ofegou, a voz tensa. O bebê tá vindo. Meu Deus. Ok, não entre em pânico. Cadê o Oliver? Ele tá numa reunião. Chloe sussurrou as palavras, que tinham gosto de cinzas. Não tá atendendo. Uma sequência de palavrões explodiu do outro lado da linha. Aquele filho da... Tô indo. Chego em 20 minutos. Você ligou pro médico? A mala tá pronta. Sim, a mala tá na porta. Chloe respirou, se concentrando na voz prática e autoritária da irmã. O médico falou pra ir. Ok, Chloe, só respira. Tô chegando. A gente não precisa dele. Essas últimas palavras ecoaram na mente da Chloe. A gente não precisa dele.
Por meses, ela tinha sentido isso emocionalmente. Agora era uma realidade física brutal. 20 minutos depois, Sofia irrompeu pela porta, encontrando Chloe no chão, respirando através de outra contração. Sem dizer uma palavra, ela pegou a mala do hospital, ajudou a irmã a se levantar, e guiou o corpo trêmulo dela para fora do apartamento frio e silencioso. Enquanto o elevador descia, o celular da Chloe vibrou uma última vez. Era uma mensagem do Oliver. Negócio quase fechado. Vai ser um dia enorme para nossa família. Chloe olhou para a mensagem, depois para o rosto determinado da irmã. Uma calma estranha e arrepiante a invadiu, cortando a dor. Ele estava comemorando o nascimento do novo legado dele enquanto ignorava completamente aquele que estava lutando para chegar ao mundo naquele exato momento. Naquele instante, alguma coisa dentro dela, alguma coisa que vinha rachando lentamente por anos, finalmente se despedaçou. A mulher que entrou no hospital naquela tarde não era a mesma que tinha acordado na cama do Oliver Sterling naquela manhã. O Harris Medical Pavilion era o ápice da saúde luxuosa. Mais parecia um hotel 5 estrelas que um hospital, com suítes privativas, serviços de concierge e uma equipe treinada para lidar com a clientela mais poderosa e exigente da cidade. Chloe, apoiando-se pesadamente na Sofia, foi registrada imediatamente. Foram escoltadas até uma suíte de parto espaçosa com iluminação suave e vista para o East River. Mas nenhum luxo conseguia mascarar a realidade brutal do trabalho de parto. As horas passaram num borrão de dor, monitoramento e respiração rítmica profunda. Sofia era uma rocha, segurando a mão dela, limpando a testa, sussurrando encorajamentos. Tinha mandado uma dúzia de mensagens furiosas pro Oliver e deixado um recado ácido no telefone da assistente dele. Não houve resposta. Era quase 7 da noite quando ele finalmente chegou. Oliver entrou no quarto não com a preocupação e pânico de um pai expectante, mas com a energia triunfante de um herói conquistador. Ainda estava no terno impecavelmente cortado, o cabelo perfeitamente penteado. Nem tinha afrouxado a gravata. Conseguimos, Chloe, anunciou, a voz ecoando no quarto silencioso. Pegamos a Apex. O negócio tá fechado. Somos imparáveis. Ele caminhou até ela, o celular ainda na mão, e deu um beijo perfunctório na testa dela. Chloe se encolheu, virando o rosto. O cheiro do perfume caro dele era nauseante. Outra contração estava se formando, e ela apertou a mão da Sofia com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Oliver, Sofia sibilou, os olhos como punhais. Ela tá em trabalho de parto. Ela tá em trabalho de parto às 7 horas. Onde diabos você estava? O humor comemorativo do Oliver murchou ligeiramente. Ele olhou para o monitor cardíaco, o soro, o rosto encharcado de suor da Chloe como se estivesse vendo tudo pela primeira vez. Eu sei. Vim assim que pude. A assinatura final era inevitável. Ele tentou pegar a outra mão da Chloe, mas ela puxou. Sai daqui, ela sussurrou, a voz rouca. O quê? Chloe, não seja assim. Foi um dia grande. Nosso filho vai nascer num império. Ele disse, o tom condescendente como se estivesse falando com uma criança. Antes que a discussão pudesse escalar, a porta da suíte se abriu de novo. Uma mulher estava ali parada, elegante e impossivelmente chique num vestido de grife justo. Era alta, com cabelo preto puxado para trás num rabo de cavalo severo e um olhar que era ao mesmo tempo afiado e predatório. Segurava uma sacolinha cara de presente. Era Isabella Rossi. Sofia se levantou num pulo. Quem diabos é você? Esse é um quarto privativo. Os lábios da Isabella se curvaram num sorriso frio e desdenhoso. Ela ignorou a Sofia completamente, os olhos fixos no Oliver. Espero não estar interrompendo, ela disse, a voz como veludo envolvido em aço. Só queria deixar isso aqui e parabenizar o vencedor pessoalmente. O rosto do Oliver ficou pálido. Ele olhou da Isabella para Chloe, um servo pego nos faróis. Isabella, o que você tá fazendo aqui? Não é hora nem lugar. Não é, ela rebateu, deslizando mais para dentro do quarto. Colocou a sacolinha numa mesinha lateral. Acabamos de fechar o maior negócio das nossas carreiras. Parece um momento para ser compartilhado. O olhar dela deslizou para Chloe, um lampejo de algo que parecia piedade ou talvez triunfo nos olhos. Você deve ser a esposa. Chloe, né? Ouvi tanto sobre você. Chloe olhou para ela, as peças se encaixando com clareza horripilante. As ligações altas horas da madrugada, o tom íntimo. Essa não era uma mera rival de negócios. Essa era outra mulher parada no quarto de parto dela, e o marido dela a tinha trazido ali. Não literalmente talvez, mas as ações dele, o mundo dele,
a traição dele, tinham dado as boas-vindas para ela. Uma onda de dor mais intensa que qualquer anterior rasgou a Chloe, mas desta vez estava misturada com uma fúria branca e pura. Ela soltou um grito que era parte agonia e parte fúria primitiva. O monitor cardíaco apitou erraticamente. Todo mundo para fora. Uma voz severa comandou. Uma enfermeira sem bobeira, Patrícia, tinha entrado, avaliando a cena com olho prático e cansado. Fora agora. A pressão da paciente está subindo. Você, ela disse, apontando o dedo pro Oliver. É o pai? Então pode ficar. O resto, saiam. Não vou a lugar nenhum, Isabela disse suavemente, cruzando os braços. Oliver e eu temos coisas para discutir. Sou irmã dele, Sofia retrucou, mantendo a posição ao lado da cama da Chloe. Esse é um hospital, não uma sala de reuniões ou clube social. A enfermeira Patrícia retrucou. A paciente dela se foi. Vou chamar a segurança. Saiam. Oliver parecia completamente sobrecarregado, seu universo cuidadosamente construído implodindo. Abriu a boca para dizer alguma coisa, tentando controlar a situação, mas não saíram palavras. Ficou ali parado, inútil, enquanto a esposa se contorcia de agonia e a amante e cunhada se enfrentavam, uma tempestade da própria criação dele, desabando bem em cima da cabeça dele. A enfermeira Patrícia, uma mulher que tinha visto todas as formas de drama humano se desenrolar dentro das paredes de uma ala de parto, não era de brincar. Não vou repetir, ela disse, a voz perigosamente baixa. Pegou o telefone do quarto. Segurança na suíte Sterling, por favor. A compostura da Isabela finalmente rachou. Um lampejo de raiva cruzou as feições dela. Isso é um absurdo. Oliver, resolve isso. Mas Oliver estava paralisado. Era um homem acostumado a manipular preços de ações e salas de reunião, não as emoções cruas e voláteis das três mulheres cujas vidas estavam colidindo por causa dele. Ele olhou para Chloe, o rosto dela contorcido de dor e traição, e pela primeira vez, uma lasca de medo genuíno perfurou a armadura da arrogância dele. Isabela, por favor, ele conseguiu dizer, a voz fraca. Só espera lá fora. Esperar lá fora como uma assistente qualquer. Ela zombou. Voltou o veneno para Chloe. Sabe, por meses ele vem me falando como tá preso num casamento sem amor. Como a esposa não entende a ambição dele. Ele ia te deixar depois que o bebê nascesse. Depois que o negócio fosse fechado. Cada palavra era um golpe físico na Chloe. Ela se apoiou nos cotovelos, os olhos queimando com lágrimas não derramadas e força recém-descoberta. E você acreditou nele. Ela rebateu, a voz tremendo mas clara. Achou que você era especial. Você é só uma cláusula num contrato, um ativo temporário. Ele coleciona coisas, Isabela. Troféus, empresas, pessoas, e quando não servem mais pro propósito, ele descarta. E isso te torna o quê? Isabela debochou. O modelo ultrapassado que ele mal pode esperar para trocar. Chega. Sofia rugiu, se posicionando entre a Isabela e a cama. Tira teu perfume barato de ambulância daqui antes que eu te jogue para fora fisicamente. Justo então, dois guardas de segurança uniformizados apareceram na porta. Eram homens grandes e estoicos, impassíveis diante da riqueza em exibição. Tem algum problema aqui, enfermeira? Perguntou para Patrícia. Sim, a enfermeira disse calmamente. Essa mulher precisa ser escoltada para fora das instalações. Não é família, e tá causando angústia na minha paciente. Isabela olhou para o Oliver, a expressão exigindo que ele interviesse. Oliver, você vai deixar isso acontecer? Oliver finalmente achou a voz, numa tentativa desesperada de retomar o controle. Espera, pessoal, só se acalmem. Não precisa de segurança. Isabela, você deveria ir. A gente conversa depois. Ah, não tem nada para conversar, Isabela disse, a voz pingando gelo. Um sorriso cruel brincou nos lábios dela enquanto olhava para Chloe uma última vez. Parabéns pelo novo herdeiro. Imagino que alguém tem que produzi-los. Curta seu momento. Ela se virou com floreio dramático e saiu, os guardas de segurança a seguindo pelo corredor. O quarto mergulhou num silêncio pesado, quebrado apenas pela respiração irregular da Chloe e o bip constante dos monitores. Sofia correu pro lado da irmã, o próprio rosto pálido de raiva. Oliver passou a mão pelo cabelo, parecendo completamente perdido. Chloe, sinto muito. Não sei por que ela veio. Esse negócio deixa as pessoas loucas. Ela não te fez trair, Oliver, Chloe disse, a voz chapada e desprovida de emoção. Ela não te fez ignorar minhas ligações.
Ela não te fez valorizar um contrato mais que o nascimento do próprio filho. Você fez tudo isso sozinho. De repente, um alarme agudo e penetrante disparou do monitor cardíaco fetal. O bip constante se transformou num gemido frenético e agudo. Os olhos da enfermeira Patrícia se fixaram na tela. A frequência cardíaca do bebê tá caindo. Dr. Miller, preciso de você aqui agora. O mundo se dissolveu num caos controlado. A equipe médica inundou o quarto. Empurraram Oliver e Sofia para a porta. Precisamos de espaço. Vocês precisam sair. Oliver ficou congelado no corredor, as paredes brancas estéreis se fechando nele. Conseguia ouvir fragmentos de conversa urgente do quarto. Desaceleração, compressão do cordão, preparar para cesariana de emergência. Seu império estava seguro. Seu legado estava cimentado. E dentro daquele quarto, a esposa e o filho não nascido dele estavam em perigo. Uma crise que ele tinha causado diretamente e agora era completamente impotente para parar. O mestre do universo era apenas um homem num corredor, trancado para fora da única coisa que deveria ter importado desde sempre. O corredor de uma ala de maternidade é um purgatório estranho. É um lugar de caminhadas ansiosas, sussurros abafados, e os choros distantes e abafados de recém-nascidos. Pro Oliver Sterling, virou uma sala de reuniões improvisada, uma prisão da própria criação dele. Ele não conseguia ficar parado. Andava de um lado pro outro, os sapatos de R$1.000 rangendo no linóleo, a adrenalina do negócio da Apex azedando num coquetel tóxico de medo e impotência. Sofia ficou perto da porta, uma sentinela silenciosa e furiosa. Se recusava a olhar para ele, os braços cruzados firmemente, todo o ser irradiando desprezo. A cada poucos minutos, uma enfermeira corria para dentro ou para fora do quarto da Chloe, o rosto uma máscara de urgência profissional, ignorando as perguntas desesperadas do Oliver. O telefone dele, a fonte do poder e da queda dele, vibrou na mão. Era Benjamin Carter, o advogado. O instinto tomou conta. Ele deslizou para atender, se virando da Sofia como se criasse uma bolha de negócios no mar de catástrofe pessoal. Benjamin, ele disse, a voz tensa. O que é? Oliver, temos um problema, Benjamin disse, o tom sombrio. Um grande. O negócio da Apex não tá tão fechado quanto você pensou. Oliver sentiu uma onda de incredulidade. Do que você tá falando? Eu vi eles assinarem o acordo preliminar. Esse foi o preliminar, Oliver. Era contingente ao voto final do acionista majoritário. Achávamos que era formalidade. Um bilionário europeu recluso que sempre vota com a diretoria. Mas ele não votou. Na verdade, os representantes dele acabaram de nos informar que a participação controladora na Apex foi silenciosamente transferida para uma nova entidade há 6 meses. Um fundo familiar privativo, mantido anonimamente. Oliver parou de andar. Um pavor frio, mais frio que o medo pela esposa e filho, começou a subir pela espinha. Que fundo? Quem são eles? Descobre. Joga dinheiro neles. O que precisar. Não passei 6 meses da minha vida nisso para ser torpedeado por algum fantasma. Estamos tentando, Benjamin disse, o estresse evidente na voz. Eles estão no Stone Valley. Estão registrados através de um labirinto de empresas de fachada. Mas a mensagem que recebemos foi clara. O novo dono está reavaliando a aquisição. Quer ver os termos finais e assinar pessoalmente. Sem assinatura, o negócio está morto. O comunicado à imprensa vai ter que ser recolhido. As ações da Sterling Industries vão despencar no boato. Você vai virar piada. Virar piada. A palavra atingiu Oliver com força física. Ele se encostou na parede, a gola engomada da camisa de repente parecendo um laço. Toda a identidade dele era construída na vitória, na percepção de infalibilidade. Isso não podia estar acontecendo. Ele viu Isabella Rossi no final do corredor perto dos elevadores, falando animadamente no telefone. Ela não tinha ido embora. Estava esperando, observando. Devia ter ouvido os mesmos rumores. Ela olhou para ele, um brilho predatório no olho. Era um tubarão, e se o negócio dele estava sangrando, ela seria a primeira a atacar. Resolve isso, Benjamin, Oliver rosnou pro telefone. Descobre quem é esse acionista. Quero um nome. Não me importa quanto custa ou o que você tem que fazer. Preciso dessa assinatura até amanhã de manhã. Ele desligou, a mente acelerada. Estava perdendo o controle. Na sala de reuniões, no hospital, na vida, tudo estava desmoronando. Justo então, a porta do quarto da Chloe se abriu. A enfermeira Patrícia saiu, o rosto sombrio. Senhor Sterling. Oliver correu para frente. Ela tá bem? O bebê tá bem.
A frequência cardíaca do bebê se estabilizou por enquanto. Evitamos a cesariana, mas ela tá em sofrimento e exausta. O médico tá com ela. Os olhos dela eram frios, profissionais, mas carregavam um julgamento profundo não dito. Ela precisa assinar uns termos de consentimento para uma possível peridural, e ela pediu para eu te dar isso. Ela entregou um envelope manila grosso e lacrado. O nome do Oliver estava escrito na frente na caligrafia elegante e familiar da Chloe. Ele olhou para aquilo, confuso. O que é isso? Papéis de divórcio. O pensamento saiu do nada, testemunha do estado de pânico dele. Sou enfermeira, Sr. Sterling, não oficial de justiça, ela disse geladamente. Ela só disse que era negócio urgente. Agora, com licença. Ela se virou e voltou pro quarto, fechando a porta firmemente atrás dela. Oliver olhou pro envelope nas mãos. Parecia pesado, portentoso. Com dedos trêmulos, rasgou a abertura. Lá dentro não era uma carta. Era uma pilha de documentos legais cheios de parágrafos densos e linhas para assinatura. A primeira página era uma autorização de voto por procuração. Os olhos dele escanearam o texto, o cérebro lutando para compreender as questões legais. O telefone vibrou de novo. Era Benjamin. Oliver. Meu Deus, a voz do advogado era um sussurro engasgado. Conseguimos o nome. Descobrimos quem controla o fundo. Quem? Oliver exigiu. Quem é? A transferência final de propriedade foi executada hoje de manhã. O fundo está oficialmente registrado como Shane Sterling Family Trust. O mundo inclinou no próprio eixo. Shane. O nome de solteira da Chloe, o nome da família quieta e despretensiosa que ele tinha desprezado completamente. Os olhos do Oliver voltaram para o documento na mão. Viu o nome da empresa pro qual era, impresso em letras pretas e grossas no topo da página. Apex Innovations. Tudo se encaixou no lugar num momento horripilante e cataclísmico de entendimento. O acionista majoritário recluso. O fundo familiar. A Chloe não tinha estado apenas se preparando para um bebê. Ela tinha estado se preparando para a guerra. O negócio pelo qual ele tinha sacrificado tudo não pertencia a ele. Pertencia a ela. Por um longo momento suspenso, Oliver Sterling não conseguia respirar. O corredor estéril e polido parecia se deformar ao redor dele, se estendendo num túnel infinito e silencioso. O ar clínico, que antes cheirava a antisséptico e eficiência quieta, agora parecia espesso e sufocante, cada partícula carregada com o próprio fracasso dele. Os documentos legais na mão pareciam impossivelmente pesados, como se o peso do império em ruína inteiro tivesse sido condensado naquelas poucas folhas de papel. Shane Sterling Family Trust. O nome era um absurdo, um paradoxo que a mente dele se recusava a processar. Era como ouvir que um cordeiro tinha derrubado uma alcateia de lobos. A mente dele, uma máquina finamente afinada para aquisições hostis e dominação de mercado, engasgou e parou. Embaralhou atrás de uma explicação lógica. Um erro clerical. Talvez um parente Sterling distante e desconhecido tivesse casado com um Shane. Tinha que ser coincidência. Era a única possibilidade que permitia que o universo dele permanecesse intacto. Ele repassou o último ano numa montagem frenética e desarticulada, procurando uma pista, um sinal que tinha perdido. A família da Chloe, os Shane. O pai dela, Richard, era diretor de escola cuja maior ambição parecia ser aperfeiçoar o jardim de rosas. A mãe, Mary, era bibliotecária aposentada que falava em tons suaves e apologéticos e catalogava as especiarias em ordem alfabética. Ele os via claramente no olho da mente, sentados na mesa de jantar dele durante a última visita excruciante de feriado, parecendo deslocados e tímidos no meio do cromo frio e das vistas expansivas da cidade do apartamento dele. Ele os tinha tratado com a condescendência educada e superficial que reservava para todas as pessoas que considerava irrelevantes para a utilidade social, para serem toleradas por causa da Chloe. Então um lampejo de memória, descartado como inconsequente na época, se acendeu no cérebro dele. Foi de cerca de um ano atrás. A Chloe tinha ficado quieta por dias, de luto. O tio estranho dela, irmão da mãe, tinha falecido. Oliver mal registrou a notícia, oferecendo meus pêsames cortado antes de voltar para o trabalho. Mais tarde, ela tinha se aproximado dele no escritório, segurando uma pilha de papéis de um advogado de inventário. Meu tio me deixou o portfólio dele. Ela tinha dito, a voz pequena. É principalmente ações de tecnologia. Não entendo nada disso realmente. Oliver lembrou de se recostar na cadeira, um sorriso condescendente no rosto. Nem tinha olhado para os papéis que ela estendia. Não se preocupa com isso, querida, ele tinha falado, as palavras agora pingando de ironia fatal.
Vou pedir para os meus contadores incorporarem no nosso fundo de gestão de ativos. Vai ser um pé de meia legal para você. Ele tinha visto como dinheiro de bolso, uma herança pitoresca. Ele, o grande Oliver Sterling, nunca pensou uma vez em perguntar o nome do tio dela ou as empresas específicas no portfólio. Por que perguntaria? Ele era o sol. A pequena herança dela era um vagalume. Nunca ocorreu a ele que um vagalume pudesse ter o poder de apagar o sol. Do outro lado do telefone, a voz do Benjamin Carter era um zumbido frenético puxando ele dos pensamentos espiralizantes. Oliver, você tá aí? O voto acabou de chegar. Nossos contatos internos estão em pânico. O acionista majoritário votou oficialmente. É ou não? A resolução para aceitar sua oferta de aquisição foi derrotada. Acabou. O negócio tá morto. As palavras o atingiram não como martelo, mas como o esmagamento lento e inexorável de uma prensa hidráulica. Não. O voto foi lançado. A guerra tinha acabado. E ele tinha perdido. Ele abaixou lentamente o telefone, o dispositivo preto e elegante parecendo alienígena e inútil na mão. Os olhos voltaram para o formulário de procuração que a Chloe tinha dado, entregue por uma enfermeira como um sacramento final zombeteiro. Agora via pelo que era. Não era uma ferramenta. Era uma mensagem, uma peça lindamente cruel de teatro projetada para fazer dele espectador da própria execução. Ela não precisava da opinião ou assinatura dele. Queria que ele estivesse segurando esse pedaço de papel inútil no momento preciso que soubesse a verdade para garantir que entendesse a profundidade total da irrelevância dele. Ela não tinha apenas o derrotado. Tinha-o humilhado. O telefone vibrou de novo, uma vibração violenta contra a palma. Não era ligação. Era alerta de notícia do Wall Street Journal. A manchete, um epitáfio flamejante para a ambição dele. Oferta de aquisição da Apex pela Sterling Industries desaba em votação chocante. Ações despencam 30% no After Hours. Era real. Era público. O fracasso dele agora ecoava em cada redação e pregão do planeta. Era piada. A porta da suíte se abriu com um clique suave, e o som o fez estremecer. Sofia emergiu. A expressão não era mais apenas de fúria. Era algo muito mais aterrorizante. Era a satisfação calma e fria de um guerreiro que acabará de ver a rainha queimar uma cidade inimiga até o chão. Ela caminhou direto até ele, a presença uma parede sólida de desprezo. Ela quer te ver, Sofia disse. A voz era chapada, desprovida de qualquer emoção exceto finalidade arrepiante. Não era pedido de uma cunhada. Era convocação de um arauto da rainha. Oliver sentiu sensação estranha de distanciamento, como se estivesse assistindo o filme da própria vida. Caminhou passando pela Sofia, as pernas parecendo que vadear por cimento. Empurrou a porta e entrou. O quarto estava preternaturalmente silencioso. A energia frenética da emergência médica anterior tinha sumido, substituída por quietude pesada e profunda. A Chloe estava apoiada contra vários travesseiros. O rosto estava pálido, o corpo claramente exausto da provação do trabalho de parto. Mas os olhos eram revelação. O calor suave e perdoador que ele tinha considerado garantido por 5 anos tinha sumido, extinto completamente. No lugar estava a força clara, calma e inquebrantável. Era o olhar de uma mulher que tinha caminhado pelo inferno da traição dele e emergido, não marcada, mas forjada em algo novo, algo mais duro. Oi, Oliver, ela disse. A voz era quieta, mas carregava a força devastadora de um terremoto, abalando os últimos pilares restantes da realidade dele. Chloe, a Apex, ele gaguejou, o formulário inútil de procuração ainda agarrado na mão. Seu tio Shen, por que não me contou? Um sorriso triste e fraco tocou os lábios dela, sorriso de decepção profunda. Te contar o quê, Oliver? Que meu tio quieto e livresco era o fundador anônimo da Apex Innovations. Que o pé de meia legal que você não se deu ao trabalho de olhar era, na verdade, a participação controladora na mesma empresa que você estava obcecado em conquistar. Você teria acreditado em mim? Ela se mexeu contra os travesseiros, o olhar nunca deixando dele. Vê, essa é a parte que você nunca entendeu. Você nunca me viu como parceira. Me viu como quadro lindo e apoiador na parede da sua vida. Rejeitou minha família como simplórios. Rejeitou minha inteligência como hobby. Assumiu que eu estava só esperando você chegar em casa, esperando você prestar atenção, esperando você decidir como nossa vida seria. Ela respirou fundo e deliberadamente, o bip do monitor ao lado dela contraponto constante e rítmico pro mundo despedaçado dele. Pelo último ano, assisti você sacrificar tudo o que importava no altar desse negócio. Ouvi suas mentiras. Ouvi suas ligações íntimas e sussurradas com a Isabela.
Me agarrei na esperança de que o homem que casei ainda estava lá em algum lugar. Orei para você acordar, para escolher sua família. A voz rachou por só uma fração de segundo antes de recuperar o aço. Quando entrei em trabalho de parto hoje de manhã, esse foi o teste final. Não para mim, para você. Te liguei, Oliver. Implorei para você vir. E no momento mais importante das nossas vidas, você olhou para o seu telefone, viu meu nome e escolheu o negócio. O olhar era inabalável. Promotor entregando o veredicto final. Então, decidi escolher também. Escolho meu filho. Escolho a mim mesma. E escolho proteger o que minha família construiu do homem que estava tentando derrubar enquanto simultaneamente traía a própria. Ele era rei que acabará de descobrir que o castelo foi construído num tabuleiro de xadrez e que tinha sido peão o tempo todo. O arquiteto da ruína dele, a mente por trás que tinha superado ele em cada jogada, era a esposa. A mulher que tinha ignorado, traído e deixado sozinha para trazer o filho deles ao mundo. No silêncio absoluto do quarto, Oliver Sterling finalmente entendeu verdadeiramente o significado da palavra checkmate. Oliver Sterling, o homem que outrora comandará salas de reunião com frase cortante única, se encontrou completamente sem voz. Afundou na poltrona luxuosa de visitante no canto do quarto, trono de vergonha no novo reino que a esposa acabará de revelar. Os papéis legais, o voto inútil por procuração, escorregaram dos dedos entorpecidos e se espalharam pelo chão polido como folhas caídas de uma árvore morta. O ar estava espesso com a verdade gritante e silenciosa da derrota dele. Era conquistador que descobrira no momento final do triunfo que toda a campanha tinha sido encenada e gerenciada pela mesma pessoa que procurava subjugar. Olhou para Chloe, vendo verdadeiramente a estranha que tinha se tornado, ou talvez a mulher que sempre foi, escondida atrás de um véu da própria arrogância dele. Sentiu pergunta patética e desesperada se agarrar na garganta, último suspiro de um homem se afogando. O que você quer, Chloe? Ele perguntou, a voz sussurro rouco que foi engolido pelo silêncio do quarto. É dinheiro? Vingança? Isso tudo é só para me punir. A expressão da Chloe não se suavizou, mas tristeza profunda e dolorosa tremulou nos olhos. Vislumbre da mulher que tinha sido antes dele quebrar o coração dela. Punição é para crianças, Oliver. Isso é sobre consequências, ela disse, a voz modelo de compostura arrepiante. O que eu queria, o que quero há anos, era marido. Queria parceiro para construir vida, homem que me visse como igual. Queria pai para o meu filho que valorizasse a família mais que o portfólio de ações. Ela pausou, deixando o peso das palavras se acomodar no espaço entre eles. Esse homem, percebi, não existe. Era a fantasia que criei ou o homem que você deixou para trás há muito tempo. Então agora quero outra coisa. Quero segurança. Quero construir fortaleza ao redor do meu filho para que sua ambição, seu ego e suas traições nunca possam tocá-lo. Tô tirando sua capacidade de queimar nossa casa pro calor da sua própria vaidade. O olhar era inflexível. Gesticulou para a maleta de couro elegante que a Sofia, parada como guarda leal, tinha colocado ao lado da cama. Enquanto você estava ocupado brindando sua vitória com sua amante hoje à tarde, eu estava numa ligação em conferência com minha equipe jurídica. Eles são consideravelmente mais competentes que os seus, parece. Eles prepararam isso. Sofia, com lentidão deliberada e quase cerimonial, abriu a maleta. Não produziu papéis de divórcio. Isso teria sido simples demais, saída limpa demais para ele. Em vez disso, retirou o documento grosso e encadernado e entregou para o Oliver. O título na capa dizia: Transferência irrevogável de participação controladora. É proposta simples, a Chloe explicou, o tom nivelado e desapaixonado como se estivesse ditando um memorando de negócios. Uma reestruturação corporativa, você poderia chamar. Você vai assinar 60% das suas ações controladoras na Sterling Industries para um novo fundo irrevogável. O único beneficiário desse fundo será nosso filho, Alexander Shane Sterling. Como ele é menor, o fundo vai precisar de um administrador para gerenciar os interesses dele. Serei a única administradora. Oliver olhou para ela, a mente cambaleando enquanto tentava calcular a escala pura do que ela estava exigindo. 60%? Chloe, você quer pegar minha empresa, a empresa que construí do nada com minhas próprias mãos. Construiu, ela rebateu, uma sobrancelha levantada em descrença fria. Ou construiu com empréstimos predatórios, esmagando concorrentes menores, sacrificando sua humanidade por resultado final? Não tô pegando sua empresa, Oliver. Tô colocando em curatela da família. Você vai manter título.
Vai manter salário generoso e participação minoritária que garantirá que permaneça homem muito rico pelo resto da vida. Mas não vai mais ter controle. Vai responder para a diretoria que nomeio. Seu poder de tomar decisões imprudentes e destruidoras da família sumiu. É a amputação fria e limpa da sua autoridade. Ela deixou ele absorver a finalidade brutal dos termos antes de entregar o golpe devastador final. Isso, Oliver, é o termo não negociável para o meu silêncio e discrição. A alternativa é consideravelmente menos agradável para você. Alternativa. Ele zombou, o som oco e fraco até para os próprios ouvidos. Assim, a Chloe disse, brilho perigoso nos olhos. Sempre tem alternativa. Na alternativa, não assino esse acordo. Em vez disso, amanhã de manhã, faço coletiva de imprensa. Sou, afinal, a acionista majoritária recém-revelada da Apex Innovations, a mulher que sozinha torpedou seu grande negócio de legado. Acho que a mídia ficaria bem interessada na minha história. Ela se inclinou ligeiramente para frente, a voz baixando enquanto pintava quadro vívido da aniquilação total dele. Vou contar tudo. Vou contar sobre o marido que ignorou as ligações frenéticas da esposa enquanto ela estava em trabalho de parto, tudo para fechar negócio. Vou contar sobre a amante que tinha esperando nos bastidores. Então eu, a esposa traída, vou anunciar que a Apex Innovations, financeiramente robusta e agora moralmente superior, está iniciando a aquisição hostil da Sterling Industries, manchada de escândalo. Com suas ações já em queda livre e reputação em cinzas, seus acionistas vão te abandonar em massa. Sua diretoria vai se virar contra você. Vou usar os recursos vastos da Apex para esvaziar sua empresa, e vou comprar as partes componentes por centavos no dólar. Você vai ficar sem nada. Nem empresa, nem reputação, nem sequer fragmento de dignidade. Vai ser estudo de caso de escola de negócios sobre arrogância e fracasso por gerações. Era checkmate entregue com precisão de cirurgião e brutalidade de assassino. Ela tinha usado o próprio manual dele contra ele. Estava preso, cada movimento possível antecipado e neutralizado. Se lutasse contra ela, seria obliterado pública e financeiramente. Se rendesse, viveria como rei castrado, figura decorativa no império que outrora governou. Olhou para ela, essa mulher brilhante e formidável que tinha casado e depois descartado. Sentiu sensação súbita e vertiginosa, como se os últimos 5 anos da vida tivessem sido mentira, peça teatral cuidadosamente construída onde era o único ator que não conhecia o roteiro. O olhar se desviou, passando por ela, para a janela grande que dava vista para a entrada principal do hospital. Como se no momento certo, viu Isabella Rossi, silhueta afiada sob as luzes azuis frias da noite. Estava discutindo com o motorista do táxi, a frustração palpável até daquela distância. Tinha visto os alertas de notícia. Entendia a mudança sísmica de poder. O navio estava afundando, e ela, criatura de puro interesse próprio, estava tentando fugir. Tem mais uma coisa, a Chloe disse, a voz puxando ele de volta. A expressão estava dura agora, todos os traços de tristeza sumidos. Uma ponta solta. Pegou o telefone do quarto e discou o número único. Segurança. Aqui é Chloe Sterling na suíte 7 do Harris Pavilion. Obrigada pela assistência mais cedo. Tem uma mulher, Isabella Rossi, que ainda está nas instalações. Gostaria de oficialmente apertar queixa por assédio e tê-la permanentemente impedida dessa propriedade. Ela é ameaça à paz e segurança do meu filho e minha. Por favor, garantam que deixe os terrenos imediatamente. Sim, vou ter meu advogado acompanhando com relatório formal de manhã. Desligou e olhou para o Oliver. O rosto máscara de determinação fria. Não era mais sobre ciúme. Era decisão de negócios. Estava eliminando responsabilidade. Estava limpando a casa. A casa dele. Oliver observou pela janela, observador passivo e silencioso. Viu 2 guardas de segurança uniformizados se aproximarem do táxi da Isabella. Viu os gestos furiosos e incrédulos dela. Viu os guardas manterem posição, impassíveis e inamovíveis. Finalmente derrotada, Isabella foi forçada a sair do táxi e foi escoltada para fora dos terrenos do hospital, deixada sozinha na calçada pública sob o brilho intenso de um poste de luz. Um guarda permaneceu observando até ela não ter escolha além de se virar e ir embora, desaparecendo na escuridão anônima da cidade. Ela não olhou para trás. A amante tinha ido. O negócio estava morto. O império tinha nova governante indisputada. Sofia se adiantou e colocou o documento pesado na mesinha pequena ao lado da cadeira do Oliver. Destampou caneta e colocou precisamente no centro da página de assinatura. O gesto era oferta e ordem. Com mão tremula,
apêndice que parecia pertencer a outra pessoa, Oliver pegou a caneta. O instrumento que tinha assinado negócios bilionários e selado destinos de milhares de funcionários agora parecia pesar tonelada. Olhou para a linha esperando o nome. A assinatura dele, outrora símbolo mais potente do poder e autoridade, agora nada mais era que instrumento formal da rendição. Era ato de suicídio corporativo, e a própria mão era a arma. Assinou. O arranhão da ponta no papel caro e grosso era o único som no quarto. Era o som do mundo acabando. Largou a caneta. Estava feito. E naquele momento preciso de silêncio ensurdecedor, som novo cortou o ar. Veio do berçário adjacente, som que era ao mesmo tempo frágil e feroz. Era o primeiro choro penetrante do filho recém-nascido. O choro de Alexander Shane Sterling. Todo o ser da Chloe mudou. A estrategista fria, a rainha corporativa, se dissolveu num instante. O rosto suavizou e o foco se voltou completamente para o som do filho. A batalha tinha acabado. A vitória ganha. Oliver Sterling e tudo o que representava já tinham deixado de importar. O acerto de contas estava completo. Novo reinado tinha começado. No final, Oliver Sterling não perdeu a fortuna. Perdeu algo muito mais valioso. O poder, o orgulho e a ilusão de que era mestre do próprio destino. Chloe Sterling, a mulher que tinha menosprezado e subestimado, provou que força verdadeira nem sempre é barulhenta e agressiva. Às vezes é quieta, paciente e incrivelmente inteligente. Ela não só se vingou, garantiu futuro pro filho e retomou a própria vida, reescrevendo completamente os termos da história deles. Galera, essa história é lembrete poderoso de que nunca devemos julgar pessoas pela compostura quieta ou subestimar o fogo que pode queimar por dentro. As águas mais calmas às vezes escondem as correntes mais fortes. A Chloe não era a vítima que todo mundo pensou que era. Era a estrategista que jogou xadrez tridimensional enquanto o marido achava que estava jogando damas. E vocês? O que fariam na posição da Chloe? Conseguiriam perdoar o Oliver? Ou a traição dele foi ponto sem volta? Deixa aí nos comentários o que acharam dessa reviravolta insana. A gente lê cada um. Se essa história mexeu com vocês, se fez vocês pensarem sobre relacionamentos, poder e as consequências das nossas escolhas, deixa aquele like maroto aí embaixo. Ajuda muito o canal a crescer e chegar em mais pessoas. E se querem mais histórias assim, cheias de drama, traição e reviravoltas que deixam a gente de queixo caído, se inscrevem no canal e ativem o sininho das notificações. Porque, galera, tenho certeza que vocês não vão querer perder o que vem por aí. Obrigada por assistir até o final. Até a próxima!